Hoje quero falar diretamente com você, que talvez esteja passando por um momento em que tudo parece desabar. Portas fechadas, forças esgotadas, silêncio onde você esperava resposta. Talvez você se sinta invisível, cansado de esperar, tentado a desistir. Mas você precisa ouvir isto. Sua história ainda não terminou. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que chegaram ao fundo do poço, à beira do abismo, onde tudo parecia perdido para sempre. José foi vendido por seus irmãos, lançado em uma prisão onde ninguém se lembrava dele. O povo de Israel viu o Mar Vermelho impossível à frente e o exército do faraó atrás. Jó perdeu tudo, família, bens, saúde, em um só dia. Mas cada um deles descobriu algo que mudou tudo. Deus tem a última palavra. Não as circunstâncias, não a doença, não o fracasso, não o silêncio. Deus nem sempre impede a dor, mas sempre a redime. Transforma o poço em púlpito, o deserto em escola, a dor em testemunho. A pergunta não é por que isso aconteceu comigo, mas o que Deus quer forjar em mim através disso. Antes de começarmos, quero que você faça algo. Declare nos comentários: Deus tem a última palavra na minha vida, como seu primeiro ato de fé neste momento. Vamos começar. Número 1. Deus tem a última palavra. Às vezes, a vida parece fechar todas as portas ao mesmo tempo. Você ora, espera, se esforça e ainda assim as coisas não se movem. Você se pergunta se Deus te ouve, se acaso esqueceu o seu nome ou se o plano dele para você parou em algum ponto do caminho. Mas ouça isso com o coração aberto. Deus tem a última palavra. Mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que os diagnósticos sejam duros, mesmo que os prognósticos digam que já não há saída, o Senhor continua sendo o autor da sua história, e enquanto Ele continuar escrevendo, sua história não terminou. Talvez hoje você esteja olhando para uma porta fechada. Você bate, mas ela não se abre. Sente que o eco das suas orações rebate nas paredes do céu. As forças acabaram e há uma voz interna que sussurra que não vale a pena continuar tentando. Mas Deus te diz: meu filho, minha filha, nem tudo está perdido. Eu ainda estou aqui, ainda tenho a caneta na mão e ainda tenho palavras de vida para escrever sobre você. O que hoje parece um ponto final, nas mãos de Deus, pode se transformar em um novo começo. Sua história é como um livro. Há capítulos alegres, cheios de luz, mas também há páginas em que a dor parece cobrir tudo. Talvez você esteja lendo uma dessas páginas hoje e ache que o livro terminou, mas o autor não fechou o texto. Ele continua escrevendo, mesmo quando você não vê. No silêncio, na espera, nas lágrimas que ninguém vê, Deus continua agindo. Como diz o Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Você não está sozinho nesse quarto escuro. Há uma lâmpada acesa e essa lâmpada é a presença dele. Às vezes, confundimos o silêncio de Deus com a sua ausência, mas o silêncio também é uma linguagem divina. Nos momentos em que parece que nada acontece, Ele está preparando o terreno, organizando o invisível, tecendo com paciência o que em breve você verá. O que agora você não entende, um dia você agradecerá. Lembre-se de que o sepulcro de Jesus também parecia o fim. Ninguém esperava um domingo de ressurreição quando tudo cheirava a derrota. Mas Deus tinha a última palavra e a cruz se transformou em vitória. Assim também a sua dor pode ser o prelúdio de uma glória que você ainda nem imagina. Talvez você diga: perdi demais, já não tenho forças nem fé. Mas deixe-me te dizer algo. A fé não se mede pelo tamanho do milagre que você espera, mas pela sua decisão de continuar confiando, mesmo sem entender. Fé é continuar orando quando não há resposta. É continuar adorando quando o coração dói. É olhar para o céu e dizer: Senhor, eu não entendo, mas confio em Ti. E quando você faz isso, algo se move no céu.
Pode ser que você não perceba imediatamente, mas no espiritual, o caminho da promessa começa a se abrir. Deus não terminou com você. O propósito pelo qual Ele te trouxe ao mundo continua intacto. Nem os erros, nem as perdas, nem o tempo podem apagar o que Ele determinou sobre a sua vida. A sua palavra não volta vazia, a sua promessa não expira. E se você ainda respira, é porque há capítulos que ainda não foram lidos. Então levante o olhar, mesmo com lágrimas, respire fundo e diga ao Senhor: continue escrevendo, eu não quero desistir aqui. Eu sei que dói, sei que há noites em que o travesseiro se torna testemunha das suas orações silenciosas. Sei que às vezes você pensa que ninguém te entende, que ninguém percebe o seu esforço. Mas Deus vê cada lágrima, ouve cada suspiro e conta cada passo que você dá. Ele não foi embora, Ele está com você, te sustentando agora mesmo. Quando você não pode mais, Ele te carrega. Quando você não vê saída, Ele abre um caminho onde não há. Por isso, hoje quero te convidar a fazer algo pequeno, mas poderoso. Abra o coração e declare com as suas próprias palavras: Deus tem a última palavra. Escreva isso nos comentários se quiser tornar público. Compartilhe se sentir que essa mensagem pode alcançar alguém que precisa, porque quando você compartilha a esperança, não apenas ajuda este canal, mas se torna um instrumento de luz. Você abençoa, inspira e ajuda outros a crer novamente. Deixe que esta mensagem seja o início de um novo capítulo. Feche os olhos e diga ao Senhor: entrego-te meus medos, minhas perdas, meus silêncios, que seja a tua palavra a guiar minha vida. E quando você fizer isso, algo se acenderá dentro de você. Sentirá uma paz que não depende do que acontece ao redor, mas da certeza de que sua história está segura nas mãos do Criador. Deus não precisa que tudo esteja a seu favor para cumprir o propósito. Ele transforma a seca em fonte, o deserto em caminho e as ruínas em lugar de restauração. Se hoje você está em meio ao caos, lembre-se, o céu ainda não disse a sua última palavra. O mesmo Deus que levantou Lázaro, que acalmou a tempestade e que te sustentou em outras fases difíceis, fará isso novamente. Ele não muda. O seu amor não se esgota e o seu poder não tem data de validade. Então, não desista agora. Ainda há páginas que o céu quer escrever com você. E quando tudo parecer perdido, lembre-se, o autor continua no comando e a sua última palavra sempre será vida, esperança e restauração. Porque quando Deus diz, ainda não terminou, é porque o melhor ainda está por vir. Número 2. O que você vê não é o que Deus vê. Às vezes, o que você vê parece tão definitivo que acredita não haver retorno. Você olha ao redor e tudo grita: acabou. A porta se fechou, a oportunidade se perdeu, a saúde se desgastou, o relacionamento morreu. Mas deixe-me te dizer algo: o que você vê não é o que Deus vê. As circunstâncias apenas descrevem um momento, não definem o destino final. O Deus que te sustenta não se guia por aparências nem por estatísticas humanas. Ele enxerga além do presente, e onde você vê fim, ele vê processo. Onde você vê ruína, ele vê solo fértil para uma ressurreição. José, o filho de Jacó, também sentiu que sua história havia terminado. Seus irmãos o traíram, ele foi acusado injustamente e preso. Sua túnica colorida foi manchada por mentira e dor. Se alguém tivesse lido sua vida naquele ponto, teria concluído que o sonho se quebrou. Mas Deus ainda não havia terminado. O que parecia derrota era a oficina onde seu caráter estava sendo moldado. Na escuridão da prisão, Deus preparava o coração do governador do Egito. E quando chegou o tempo, tudo se encaixou. José pôde dizer em Gênesis 50:20: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. É isso que o Senhor está fazendo com você. O que hoje parece sua prisão pode ser o púlpito de onde amanhã você testemunhará a fidelidade dele. Ouça isto: o ambiente hostil não cancela o chamado. Ele o afina.
As provas não destroem o propósito, elas o purificam. Se hoje você está no meio de uma estação escura, não tome isso como evidência do abandono de Deus, mas como confirmação de que Ele está trabalhando em algo profundo dentro de você. O ouro não brilha sem fogo, e a alma não amadurece sem processos. O que hoje dói, amanhã terá propósito. O que hoje você não entende, amanhã será testemunho. Veja como Deus age. Um único dia do favor dele pode fazer o que anos de esforço não conseguiram. José passou anos no anonimato, mas em um só dia foi chamado da prisão ao palácio. Davi cuidou de ovelhas durante anos, mas em um só dia foi ungido como rei. Maria viveu o comum até que, em um dia, o anjo anunciou que em seu ventre nasceria o Salvador. Deus não precisa de tempo, ele precisa de fé. O que para você parece um processo interminável, para ele pode se resolver em um instante quando chega o tempo perfeito. Por isso, não se apegue ao diagnóstico, ao relatório ou ao "não há mais o que fazer". As circunstâncias são uma fotografia. Deus vê o filme completo. Ele não se confunde pelo que você vê, porque já conhece o final. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já estava morto havia 4 dias. Tudo cheirava a fim, mas o Senhor não viu um túmulo. Ele viu uma oportunidade para se glorificar. Ele disse: "Esta enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho de Deus seja glorificado." E onde havia lamento, brotou louvor. Assim será com você. O que hoje parece um capítulo de perda será um testemunho de vitória. Quero te falar com o coração. Não confunda demora com negativa. Às vezes Deus te diz, espere, porque está preparando o cenário para algo maior. O que hoje te paralisa pode ser a matéria-prima do milagre que Ele está construindo. Se você tivesse recebido antes o que pedia, não teria maturidade para sustentar. Deus não está te negando, está te treinando, está fazendo crescer sua raiz antes de mostrar seu fruto. Por isso, hoje quero te convidar a reinterpretar sua circunstância. Pegue esse fato que te dói, essa perda, essa espera, essa injustiça, e olhe para ele à luz da fé. Escreva no seu coração: isto não é o meu final. Isto é parte da história que Deus está reescrevendo. Porque o que você vê não é o que ele vê. Feche os olhos por um momento e respire. Imagine sua vida como um fio emaranhado que parece sem forma. Agora olhe para a mão que o segura. Você não está caindo, está sendo sustentado. Mesmo que sinta ter chegado ao fim da corda, lembre-se, essa corda está amarrada à mão de Deus. E enquanto Ele a segura, você não cairá. Ele não te trouxe até aqui para te deixar no meio do caminho. Então levante sua fé. Volte a crer. Declare com sua boca: minha circunstância não define meu destino, Deus define. Porque Ele continua sendo o autor e o timoneiro, e quando Ele fala, até o mar obedece. Sua história não termina com um ponto final humano, mas com uma palavra divina: vida. Agora que você entende que Deus reescreve finais, prepare seu coração, porque o que vem será a prova viva de que Ele sempre teve a última palavra. Número 3. Obediência no pequeno. Às vezes, você espera que Deus te mostre todo o caminho antes de dar um passo, mas Ele não trabalha assim. O Senhor não te entrega o mapa completo, e sim uma lanterna que ilumina apenas alguns metros à frente. E essa luz, embora pequena, é suficiente para avançar hoje, porque a obediência no pequeno abre portas no grande. Quando você não vê o panorama completo, quando o silêncio parece longo e a resposta não chega, Ele te diz: obedeça naquilo que você já sabe fazer hoje. Ele não te pede para correr, apenas para caminhar. Não te exige entender tudo, apenas confiar passo a passo. Jesus disse no Evangelho de Lucas 16:10, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Em outras palavras, a grandeza espiritual não começa com grandes gestos, mas com pequenas fidelidades diárias. Talvez hoje você não possa mudar toda a sua situação, mas pode escolher como reagir diante dela.
Pode decidir orar por mais 5 minutos, agradecer por uma única coisa, enviar uma mensagem de ânimo a alguém, abrir sua Bíblia mesmo sem vontade. Isso é obediência, e cada ato simples tem um peso eterno no reino. Quando a vida se torna incerta, o primeiro passo é separar o fato da interpretação. O fato diz: perdi meu trabalho. A interpretação diz: Deus me abandonou. Mas não são a mesma coisa. O primeiro descreve a realidade. O segundo é a leitura emocional do momento. Se você aprender a distinguir entre os dois, dará espaço para que a fé reinterpretar o que acontece. Comece um pequeno exercício. Todas as manhãs, pegue uma folha e desenhe 2 colunas. Em uma, escreva o que está acontecendo. Na outra, escreva o que acredita que Deus está te ensinando através disso. Você verá como o olhar muda, como o Espírito te ajuda a enxergar propósito onde antes via apenas perda. Noé não viu a chuva antes de construir a arca. Ano após ano, trabalhou em silêncio, cortando madeira, ajustando tábuas, suportando zombarias. Não havia sinal de tempestade, nem nuvens no céu. Mas ele obedeceu sem ver, e essa obediência diária salvou sua família e mudou a história do mundo. Assim age a fé, sem evidências, mas com convicção. Deus não te pedirá para construir uma arca literal, mas vai te pedir para continuar orando por aquela pessoa, para não abandonar o hábito de agradecer, para ser constante naquela tarefa que parece insignificante. O que hoje você faz com fidelidade no pequeno, amanhã se tornará o testemunho do seu milagre. Talvez você sinta que Deus está em silêncio, mas quando não ouvir sua voz audível, volte à sua palavra escrita. Ali estão as promessas que continuam válidas, mesmo quando as emoções dizem o contrário. O silêncio não é abandono, é treinamento. Nesses momentos, o Senhor te ensina a depender mais do que Ele já disse, do que daquilo que você ainda não entende. Lembre-se do que diz o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa lâmpada não mostra o destino completo, mas ilumina o próximo passo. E isso é suficiente. Eu sei que você gostaria de ter todas as respostas hoje. Gostaria que Deus dissipasse a névoa e mostrasse como essa história vai terminar. Mas se você visse tudo de uma vez, se assustaria com a distância ou com as curvas do caminho. Por isso, o Senhor te guia passo a passo. Ele sabe quando acelerar e quando te parar. O propósito dele não é apenas te levar à meta, mas te formar durante a jornada. O importante não é quanto você avança por dia, mas em quem está se tornando enquanto caminha. Obedecer no pequeno não significa se resignar, significa se preparar, significa dizer ao céu: Senhor, eu não entendo, mas aqui estou fazendo a minha parte. Talvez o seu passo hoje seja perdoar, pedir perdão, calar a reclamação, orar em silêncio ou simplesmente descansar sem culpa. Esse 1% santo de obediência diária é a semente que, com o tempo, se torna colheita abundante. Deus honra a constância mais do que os impulsos. Ele vê o que você faz em segredo e promete te recompensar em público. Lembre-se da imagem da lanterna. Ela ilumina apenas 3 passos, mas se você der esses 3, outros 3 aparecerão. É assim que a fé funciona. Não se trata de entender, mas de avançar. Se hoje você der esse pequeno passo, abrir sua Bíblia, escrever seu agradecimento, ligar para alguém que precisa de esperança, amanhã terá mais clareza. Porque a luz se revela caminhando, não esperando parado. Então comece hoje. Não amanhã, não quando tudo melhorar. Hoje. Escreva sua folha com 2 colunas, distinga entre o fato e a interpretação. Depois, escolha um pequeno ato de obediência e repita por 7 dias. Ore 5 minutos, abençoe alguém, apague uma queixa com gratidão. Faça isso sem buscar recompensa imediata. Faça por amor. E quando menos esperar,
olhará para trás e verá como esses pequenos passos te levaram ao lugar onde antes você só sonhava estar. Deus está te dizendo: não se preocupe com toda a escada, suba o primeiro degrau. Ele não precisa que você entenda tudo, apenas que confie que a mão dele segura a sua. E quando você faz isso, algo poderoso acontece. O medo se apaga, a fé se acende e a esperança começa a tomar forma real. Porque na obediência diária, silenciosa e constante, Deus revela o seu poder. Comecemos pelo pequeno, e você verá como o pequeno se transforma em milagre. Número 4. Quando Deus se cala, ele continua agindo. Há temporadas na vida em que o céu parece fechar a boca. Você ora, clama, chora, e tudo o que recebe é silêncio. Olha para o céu procurando um sinal, uma palavra, uma resposta, e tudo o que encontra é uma quietude que dói. Mas ouça bem, quando Deus se cala, ele continua agindo. O silêncio dele não é abandono, é uma pausa intencional, onde ele trabalha no invisível enquanto você espera no visível. Nem sempre ele impede a dor, mas sempre a redime. E esse silêncio que agora pesa no seu coração, um dia será o testemunho de como o Senhor agia sem que você percebesse. Jó conheceu esse silêncio. Ele perdeu tudo: seus filhos, sua saúde, seus bens, e até seus amigos o acusaram de ter provocado o próprio sofrimento. E Deus se calava. Capítulos inteiros da história estão marcados pelo silêncio divino. Mas esse silêncio não significou ausência, e sim prova. Jó aprendeu a se sustentar não nas respostas, mas na fé. E no final, quando o processo terminou, Deus restaurou sua vida em dobro. O que parecia castigo era, na verdade, um laboratório de fortalecimento espiritual. O silêncio foi a fornalha onde Deus purificou o seu coração. Assim também com você. Não está esquecido, está sendo moldado. Às vezes o Criador não fala porque está esculpindo sua alma com a precisão de um oleiro que não quer que o barro se quebre. Pense em Lázaro. Suas irmãs enviaram uma mensagem urgente a Jesus: Senhor, o teu amigo está doente. Elas esperavam uma resposta rápida, uma visita imediata. Mas Jesus esperou mais 2 dias antes de ir. E nesse intervalo, Lázaro morreu. À primeira vista, a demora de Jesus parecia crueldade. Mas quando ele chegou ao sepulcro, declarou com autoridade: esta enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho de Deus seja glorificado. E então chamou Lázaro pelo nome, e o morto saiu. A demora não foi descuido, foi estratégia divina, porque há milagres que só se manifestam quando tudo parece perdido. Assim age Deus. Quando ele se cala, não está ausente, está preparando algo que só a fé pode sustentar até o dia da revelação. O profeta Isaías disse assim, no capítulo 30, 18: Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Bem-aventurados todos os que nele confiam. Ou seja, Deus também espera. Ele aguarda o momento perfeito para demonstrar sua compaixão, não porque lhe falte poder, mas porque seu propósito exige maturidade. O tempo dele não é igual ao nosso, e enquanto você espera, ele não está parado. Como uma semente debaixo da terra, sua obra se desenvolve em segredo. Você não vê brotos, não vê vida, mas algo está germinando. No invisível, o milagre cresce em silêncio. Há 3 passos que você pode seguir quando Deus se cala. Primeiro, reconheça que você não tem todas as respostas. Essa humildade abre espaço para a fé respirar. Você não precisa entender tudo para confiar. Segundo, não tome decisões permanentes em meio a silêncios temporários. Não declare "acabou" quando Deus ainda não falou. Ele tem a última palavra, e o silêncio dele não significa que a conversa terminou. E terceiro, continue orando. Mesmo que não sinta nada, ore. Mesmo que pareça inútil, ore. Mesmo que suas palavras se misturem com lágrimas, ore. Porque a oração não muda apenas as circunstâncias, muda o seu coração enquanto você espera. Está tudo bem se o silêncio doer. Está tudo bem se você perguntar "por quê?".
Até Jesus na cruz gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Esse clamor não foi pecado, foi humanidade. Deus não rejeita sua confusão, Ele a acolhe. Ele não precisa que você finja paz quando sua alma treme. Precisa que você continue o buscando, mesmo quando parece que Ele não responde. O silêncio dele não é castigo, é confiança. Quando um pai se cala diante do filho, é porque sabe que o que semeou nele pode sustentá-lo sem repetir cada passo. Assim também Deus confia no que plantou em você. Antes de dormir, faça algo simples. Acenda uma luz suave, respire fundo e diga em voz alta: Senhor, não entendo o teu tempo, mas confio no teu coração. Entrego este dia e este fardo em tuas mãos. Escreva, se puder. Pegue um caderno e anote 2 frases. O que não entendo hoje e o que sei sobre Deus. Você verá que, embora haja muito que não compreenda, sempre existe algo firme, sua fidelidade, seu amor, sua promessa, e isso será suficiente para te sustentar. Imagine a cena de um oleiro moldando o barro. Ele não fala, não explica, apenas trabalha. O torno gira, suas mãos pressionam, o barro resiste, mas o silêncio não é abandono, é concentração. Assim é Deus com você. Ele se cala porque está concentrado em você. Está moldando seu caráter, polindo suas rachaduras, dando forma a algo belo que você ainda não pode imaginar. Não interrompa com a impaciência, confie no processo. Quando parece que Deus não responde, Ele está respondendo de um modo que seus olhos ainda não podem perceber. O silêncio dele tem propósito. É a caverna onde sua fé amadurece, a oficina onde sua confiança cresce, o ventre onde o milagre é gerado. E um dia, quando olhar para trás, você entenderá que o silêncio foi parte do milagre. Então, se hoje você não ouve nada, não se desespere. O céu não está vazio. Deus está trabalhando no que você ainda não vê. Não abandone o processo. Não confunda pausa com fim. Porque mesmo quando se cala, o amor dele continua falando. Ele não foi embora, apenas está preparando algo maior do que você pediu. E quando esse dia chegar, você entenderá que cada segundo de silêncio foi a melodia invisível de um Deus que nunca deixou de agir em você. Agora que você compreende que o silêncio é parte do processo, prepare-se. Porque esse deserto de espera pode se tornar a escola mais poderosa da sua fé. Número 5. Deserto como escola. O deserto nunca foi um lugar confortável. É árido, silencioso, solitário e às vezes parece interminável. Mas deixe-me te dizer algo que pode mudar a maneira como você vê o que está vivendo. O deserto não é castigo, é escola. É a sala de aula onde Deus ensina lições que você não poderia aprender em nenhum outro lugar. É o espaço onde Ele remove o superficial, fortalece o seu caráter e revela o que realmente importa. No deserto não há distrações. Há apenas você, o pó e a voz de Deus, que mesmo parecendo distante, continua guiando cada passo que você dá. Moisés entendeu isso depois de muitos anos. De príncipe no Egito, tornou-se fugitivo em Midian. De ter tudo, passou a apacentar ovelhas que nem eram suas, sob o sol escaldante. 40 anos caminhando nas areias do anonimato. Mas naquela solidão, Deus não o havia esquecido. Estava o formando. Ele o despojou da arrogância, da impulsividade, do desejo de fazer tudo pela própria força. No deserto, Moisés aprendeu a depender, a ouvir, a esperar. E quando o fogo da sarça ardente apareceu diante dele, já não era o jovem impetuoso do palácio, mas o homem manso que podia sustentar uma missão divina. O deserto o transformou. Assim também é o seu. Ele não te destrói, te prepara. Às vezes você diz: perdi anos, desperdicei tempo, mas Deus te responde com ternura. Não é tempo perdido, é investimento. Cada dia de espera, cada lágrima derramada, cada silêncio suportado tem propósito. Veja o que diz Jeremias 29:11.
Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa promessa não foi escrita em tempos de abundância, mas em meio ao exílio, quando todo o povo se sentia esquecido. Deus lhes disse: sim, vocês estão na Babilônia, mas isso também faz parte do meu plano. Assim é com você. O seu deserto tem data de validade e propósito definido. Quero te convidar a mudar o seu diálogo interno. Às vezes, sem perceber, você repete frases que apagam a sua fé. Diz: por que eu? Isso não faz sentido. Deus não me ouve mais. Mas quando o Espírito Santo habita em você, essas perguntas podem se transformar em oração. Em vez de dizer por quê, diga: o que queres me ensinar aqui, Senhor? Em vez de isso não serve, declare: confio no teu propósito, mesmo que ainda não o veja. Essa mudança não altera apenas as palavras, muda a alma. O deserto deixa de ser castigo quando se torna conversa. O livro de Deuteronômio 8 diz: ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, para te fazer saber que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. O povo de Israel caminhou 40 anos no deserto, não porque Deus os odiava, mas porque precisavam desaprender a mentalidade de escravidão antes de entrar na terra prometida. O deserto não foi perda de tempo, foi treinamento para sustentar a promessa, e o mesmo está acontecendo com você. Você não está atrasado para nada. Deus está usando esse processo para remover o que atrapalha e acrescentar o que será necessário na próxima etapa. Às vezes, a obediência no deserto parece ilógica. Deus mandou os israelitas rodearem Jericó por 7 dias, sem dizer uma palavra. Que sentido havia em caminhar em silêncio diante de muros que não se moviam? Nenhum, se olharmos do ponto de vista humano. Mas a obediência silenciosa abre portas que o barulho não consegue. Quando caminharam pela 7ª vez e levantaram a voz, os muros caíram. Assim também é na sua vida. Há promessas que só se realizam com fidelidade diária, mesmo quando você não entende todo o plano. Obedeça, mesmo que pareça absurdo. O fruto virá no tempo certo. Se você sente que a sua vida parou, quero que se lembre disto. O deserto é a oficina onde Deus lapida as pedras brutas. Dói, sim. Às vezes corta. Mas o que sai dali brilha com a glória do toque dele. Nos dias em que parece que nada avança, ele está trabalhando em você, dando profundidade, sabedoria e um coração moldado pela paciência. Deus nunca desperdiça a sua dor. Cada ferida pode se tornar um canal por onde fluirá a graça dele para outros. Faça um exercício simples esta semana. A cada dia, escreva 2 frases. O que Deus está tirando de mim e o que Deus está acrescentando em mim. Você se surpreenderá ao ver como o Espírito começa a revelar mudanças invisíveis. Talvez ele esteja tirando o orgulho e acrescentando mansidão, tirando a pressa e acrescentando paz, tirando o medo e acrescentando confiança. O deserto não é apenas um lugar físico, é uma experiência interior onde você aprende a depender mais de Deus do que dos seus próprios planos. Olhe para as suas pegadas na areia. Pode ser que você ainda não veja o oásis, mas está caminhando, e cada passo dado em fé é uma lição aprendida. Deus não te leva ao deserto para te castigar, mas para se encontrar com você ali. Ele te chama pelo nome, como chamou Moisés da sarça, e te diz: tenho visto a tua aflição, tenho ouvido o teu clamor e desci para te livrar. Então, não tema o silêncio nem a solidão desta estação. O mesmo Deus que te levou ao deserto te tirará dele no momento exato. Quando sair, você não será o mesmo, terá uma visão mais clara, um coração mais forte e uma fé mais profunda. Porque o que o deserto ensina, nenhum conforto pode ensinar. Declare comigo: Senhor, confio que este deserto não é o meu fim, é a tua escola. Repita até que a sua alma creia.
Porque cada grão de areia que hoje te incomoda faz parte do terreno onde Deus está construindo o teu propósito. Você já viu que o deserto tem propósito. Mas lembre-se, não fomos feitos para caminhar sozinhos. Deus também prepara pessoas para te sustentar no caminho. Vamos falar sobre isso agora. Número 6. Comunidade e acompanhamento. Você não foi criado para caminhar sozinho. Deus te formou com um coração que precisa de companhia, uma alma que floresce em comunidade. Desde o princípio, quando o Senhor viu Adão no jardim, disse: "Não é bom que o homem esteja só." E essa verdade continua valendo hoje. A fé não foi feita para ser vivida em solidão. O isolamento apaga a esperança, mas o companheirismo a multiplica. Assim como duas brasas juntas mantêm o fogo aceso, a fé compartilhada mantém viva a chama que o cansaço tenta apagar. Talvez você sinta que caminhar sozinho é mais fácil. Talvez pense que ninguém entenderia suas lutas ou que já não precisa de apoio. Mas deixe-me te dizer com ternura, até os mais fortes enfraquecem quando se isolam. A Escritura ensina isso claramente em Eclesiastes 4, 9 a 12. Melhores são dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Deus está te lembrando que o cordão de 3 dobras, você, outro crente e ele, não se rompe facilmente. Você não foi feito para carregar suas batalhas sozinho. Por isso Paulo escreve em Gálatas 6, 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Essa é a essência da vida cristã. Ajudarmos-nos mutuamente a avançar, a nos sustentar quando as forças acabam. Deus não te dá apenas sua presença, Ele também te dá seu povo. Pessoas imperfeitas, sim, mas cheias do seu espírito, dispostas a caminhar contigo. Alguns orarão por você, outros te ouvirão sem te julgar, e outros simplesmente estarão ali, te lembrando de que você não está sozinho. Talvez neste tempo a solidão tenha se tornado o seu deserto. As ligações já não chegam, os amigos se foram, a casa parece mais vazia do que nunca. Mas ouça isto, nem tudo está perdido. Deus pode te enviar nova companhia, novos vínculos, irmãos e irmãs de fé que se tornarão uma família espiritual. Não feche o coração. Ore ainda hoje e diga: Senhor, eu preciso de comunidade. Conecta-me com pessoas que caminhem contigo. Ele sabe quem usar. Pode ser um vizinho crente, um irmão da igreja que você não vê há tempos, ou até alguém que você conheça através deste canal. A carta aos Hebreus 10, 24 a 25 diz: E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Congregarmos-nos nem sempre significa um templo cheio. Pode ser uma reunião simples, um grupo de oração virtual, uma conversa sincera com alguém que ama o Senhor. O importante é não se isolar, porque a fé se fortalece quando é compartilhada e o amor cresce quando é doado. Quero que você se faça 3 perguntas. Pergunta 1. Existe alguém, um vizinho, um familiar, um irmão ou irmã da igreja, com quem você possa compartilhar sua carga esta semana? Pergunta 2. A quem você poderia pedir para orar com você regularmente? Pergunta 3. Existe um grupo, presencial ou virtual, onde você possa se conectar e deixar que outros te acompanhem na fé? Não são perguntas teóricas, são chaves que abrem a porta da restauração. E se for difícil respondê-las, peça ao Espírito Santo que te mostre nomes e rostos concretos. Ele sabe com quem você deve caminhar. Eu sei que se abrir pode dar medo. Você já foi ferido antes, talvez traído ou incompreendido. Mas a comunidade saudável não exige perfeição, apenas sinceridade. Deus não te pede que chegue com máscaras nem discursos prontos. Ele pede que venha com um coração disposto. Quando você compartilha sua fraqueza, abre espaço para que sua graça se manifeste.
Quando compartilha suas lágrimas, outros podem trazer o consolo que você mesmo oferecerá algum dia. Nesta semana, quero te convidar a dar um passo pequeno, mas corajoso. Entre em contato com alguém de fé. Pode ser uma ligação, uma mensagem ou uma visita breve. Diga: você poderia orar comigo por isso? Não subestime o poder dessa conversa. Esse ato de vulnerabilidade pode ser o início de uma amizade divina. Quando dois crentes se unem em oração, o céu se move. O próprio Jesus prometeu em Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Pense nos discípulos. Jesus os enviou de 2 em 2, não por estratégia, mas por amor. Ele sabia que quando um se cansasse, o outro o animaria, que quando um duvidasse, o outro lembraria as promessas. E é assim também que Deus quer que você caminhe, acompanhado, sustentado, cercado. A fé solitária é como uma brasa que esfria. A fé compartilhada é uma fogueira que aquece muitos. Não deixe o inimigo te convencer de que você não precisa de ninguém. O isolamento endurece o coração, mas a comunhão o mantém terno. Permita que alguém te acompanhe e também acompanhe outros. Às vezes, o milagre que você espera não vem por um toque do céu, mas por uma mão humana que Deus usa para te abraçar. Deus te lembra hoje: você não está sozinho, meu filho. Eu coloquei pessoas ao seu redor para caminhar com você. Então, levante o olhar, abra o coração e dê esse primeiro passo. Entre em contato, compartilhe, ore com alguém. Porque 2 são melhores que 1, e quando você caminha acompanhado, o caminho se torna mais leve. Agora que você entende a importância de não andar sozinho, quero te lembrar algo essencial antes de compartilhar sua história. Quem você é em Cristo e o que Ele já disse sobre você. Número 7. Identidade em Cristo. Quero falar com você sobre algo que o inimigo tem tentado roubar de você repetidas vezes: a sua identidade. Não falo do que você faz, nem do que conquistou ou perdeu, mas de quem você realmente é em Cristo. Porque quando você esquece quem é, se torna vulnerável a qualquer mentira. Mas quando se lembra do que Deus diz sobre você, recupera força, dignidade e direção. Ouça isso com o coração aberto. Você é filho amado de Deus. Não por seus méritos, não por suas obras, mas pelo sacrifício perfeito de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo declarou em Efésios 2:10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Isso significa que você é obra-prima, desenhado com propósito, moldado com detalhes. Você não foi um acidente nem um erro. Foi sonhado antes da fundação do mundo. Deus pensou em você, planejou cada parte do seu ser e o colocou neste tempo com uma razão. Talvez você se sinta desgastado, de mãos vazias ou com anos que acredita terem sido perdidos, mas Ele ainda vê em você o que colocou desde o início: valor, beleza e propósito eterno. A sua identidade não muda porque mudam as suas circunstâncias. Você pode atravessar um deserto, uma perda ou uma temporada escura, mas continua sendo dele. É como um príncipe que, mesmo vestindo trapos temporariamente, ainda é herdeiro do reino. Sua coroa não caiu, apenas está sendo polida. O inimigo quer que você defina o seu valor pelo que deu errado, pelos seus erros ou pelo que os outros pensam de você. Mas Deus olha para você e diz: você é meu. E quando o Criador te chama de seu, nenhuma voz pode contradizê-lo. Pedro também disse em sua primeira carta, capítulo 2:9, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Pense nisso por um momento: geração eleita. Você não é um número, é parte de uma família espiritual, herdeiro de promessas eternas, sacerdote real, porque em Cristo você tem acesso direto ao Pai. Nação santa, porque sua vida, mesmo com erros, foi separada para a glória dele. Povo adquirido,
porque você foi comprado com o sangue de Jesus. Essa é a sua verdadeira identidade e nenhuma ferida do passado pode apagá-la. Às vezes, o passado sussurra mentiras. Lembra dos seus fracassos, das suas culpas, das palavras duras que outros disseram. Mas Deus te diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Não há corrente que possa prender aquele que Cristo libertou. Não importa o que você fez, mas o que Ele fez por você na cruz. O inimigo te aponta para te envergonhar, mas Deus te chama pelo nome para te restaurar. E quando o Pai olha para você, não vê seus erros. Vê a justiça de seu filho te cobrindo. Ele não te ama mais quando você acerta, nem te ama menos quando falha. Ele te ama porque você é dele, como um pai ama o filho, não pelo que ele faz, mas por quem ele é. Assim Deus te ama. Ele te olha com ternura, paciência e um orgulho santo, e te diz hoje: você é meu filho amado, em quem tenho prazer. Talvez você tenha passado anos tentando conquistar esse amor, tentando ser bom o suficiente. Mas a graça não se conquista, se recebe. Jesus já pagou o preço. Ele te adotou em sua família espiritual. Você tem um novo sobrenome, uma nova cidadania e um novo destino. Já não é escravo do medo nem do passado. Você é livre. Você é redimido. Você é amado. Faça este exercício durante a semana. Escreva 3 verdades que a Bíblia diz sobre você. Por exemplo, sou filho de Deus. Sou sua obra-prima. Sou perdoado. Leia-as em voz alta todas as manhãs. Não é uma rotina vazia, é uma declaração espiritual. Quando você proclama o que Deus diz, sua mente se renova e seu coração se alinha com a verdade. E rejeite também uma mentira que você tenha acreditado sobre si mesmo. Talvez pense: não valho nada, já é tarde para mim, ou Deus não pode me usar. Não aceite essas vozes. Repita: eu sou quem Deus diz que eu sou. Lembre-se, o seu valor não depende da sua produtividade nem do seu papel. Você não é valioso por ser mãe, trabalhador, líder ou servo. Você é valioso porque Cristo morreu por você. Antes de fazer qualquer coisa, você já era amado. E embora o mundo meça por conquistas, o céu mede por relacionamento. Deus não pede perfeição, Ele pede permanência. Que você continue crendo, mesmo quando falha. Gálatas 3:26 resume assim: todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não há exceção, não há idade, não há limite. Se você colocou sua fé nele, então sua identidade está selada com um pacto eterno. O Espírito Santo dentro de você é a garantia dessa pertença. Quando se sentir fraco, lembre-se disso. Quando duvidar, proclame. Quando se sentir sozinho, volte a essa verdade. Você não é órfão, é filho do Rei. Deus te diz hoje: teu nome está escrito nas minhas mãos. Você é minha obra, meu tesouro, meu propósito. E mesmo que tudo pareça perdido, lembre-se de que aquele que tem a última palavra sobre a sua vida é o mesmo que te chamou pelo teu verdadeiro nome. Viva a partir dessa identidade. Não das suas feridas, mas da sua adoção. Não da sua vergonha, mas da sua graça. Porque quando você sabe quem é em Cristo, pode enfrentar qualquer tempestade sem perder o seu centro. Agora que você sabe quem é, que sua identidade está ancorada no amor eterno do Pai, está pronto para dar o próximo passo, deixar que sua dor se transforme em testemunho. Porque a história de um filho amado sempre termina com restauração e glória. Número 8. Da dor ao testemunho. Deus não desperdiça a sua dor. Cada lágrima que você derramou, cada noite em que se perguntou por quê, cada ferida que ainda dói, tudo está sendo usado por Ele para escrever um testemunho que tocará vidas que você nem imagina. Suas cicatrizes não são vergonha, são evidência de que você sobreviveu, de que Deus o sustentou quando tudo parecia perdido. Essas marcas não o desqualificam, são as credenciais que mostram que você passou pelo fogo, mas o fogo não o consumiu.
O que hoje parece ruína será semente de esperança para alguém que precisa ouvir a sua história. O apóstolo Paulo explicou isso de forma profunda na segunda carta aos Coríntios 1, do 3 ao 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação. Sua dor não é desperdiçada quando você a usa para abraçar outros que sofrem. Deus o consola para que você se torne consolo. Ele o cura para que você se torne um testemunho vivo da sua fidelidade. Davi também falhou. Caiu em engano, em culpa profunda. Mas o seu arrependimento sincero e a graça de Deus o restauraram. E dessa restauração nasceram os salmos que ainda hoje nos consolam milhares de anos depois. Raabe, uma mulher marcada por seu passado, foi usada por Deus para esconder os espias e, surpreendentemente, acabou na genealogia de Jesus. Seu passado não a desqualificou. Foi redimido pela misericórdia divina. Deus faz o mesmo com você. Não importa quão escuro tenha sido o seu ontem, Ele pode transformá-lo em uma mensagem de luz para outros. Você não precisa esperar ter um final feliz para falar. Às vezes, o testemunho mais poderoso não vem de quem já venceu, mas de quem ainda luta, e mesmo assim não deixa de confiar. Dizer, ainda estou em processo, mas Deus me sustenta, tem mais impacto do que fingir perfeição. Sua sinceridade abre portas que a aparência nunca abriria. As pessoas não precisam ver cristãos sem problemas. Precisam ver crentes que, em meio aos problemas, permanecem firmes, porque sabem quem tem a última palavra. Pense em suas cicatrizes. Cada uma conta uma história de sobrevivência. Um osso quebrado, quando sara, torna-se mais forte no lugar da fratura. Assim também é a sua alma. A parte que foi quebrada e curada pela graça de Deus agora é mais firme, mais compassiva, mais capaz de ajudar os outros. Talvez antes você julgasse com facilidade, mas a dor o tornou empático. Talvez antes vivesse apressado, mas a perda o ensinou a valorizar o que é eterno. Isso é redenção. Deus pegando o que doeu e dando um propósito eterno. Faça um pequeno inventário espiritual. Pergunte a si mesmo, em quais áreas Deus me sustentou? Talvez Ele o tenha levantado do luto, da doença, do desânimo ou da solidão. Escreva 3 dessas áreas. Você não precisa ter tudo resolvido. Basta reconhecer onde viu a mão dele. Depois, procure uma pessoa, alguém de confiança, um irmão de fé, um amigo, e compartilhe uma parte desse processo. Não faça isso com orgulho, mas com gratidão. Diga, não tenho todas as respostas, mas sei que Deus não me soltou. Esse simples ato pode despertar esperança em alguém que sente que sua história já terminou. Paulo ouviu do Senhor uma verdade que o sustentou por toda a vida. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 aos Coríntios 12, 9. Não na força, não na aparência, mas na fraqueza. Quando você aceita os seus limites, abre espaço para que o poder de Deus se manifeste. Suas quebras são os lugares onde Ele mais brilha. Por isso não esconda suas cicatrizes, mostre-as com humildade. São os lugares onde Deus o tocou. Se alguma vez você pensou que seus erros o desqualificavam, lembre-se de que o Evangelho foi escrito por mãos cheias de passado. Pedro, que negou Jesus, Paulo, que perseguiu a igreja, e Maria Madalena, que foi liberta do tormento. Todos eles transformaram sua dor em testemunho. E você também pode fazer isso. Você não precisa de um microfone, apenas sinceridade. Talvez seu testemunho seja compartilhado em uma conversa, em uma oração ou em uma visita a alguém que sofre. É aí que Deus se glorifica, quando a sua história toca outra vida. Quero encorajá-lo a fazer algo mais. Ore esta semana por alguém que esteja passando por uma dor semelhante à sua. Você não precisa ter todas as palavras. Apenas diga ao Senhor, usa as minhas cicatrizes para consolar outro coração.
Você verá como o Espírito Santo transforma o seu passado em um canal de vida. Lembre-se, o seu testemunho mais poderoso não é nunca sofri, mas Deus me sustentou quando tudo desabava. Suas cicatrizes são o seu púlpito. Sua quebra restaurada é a mensagem que outros precisam ouvir. E quando você compartilha o que Deus fez, o céu sorri porque a sua glória se multiplica na terra. Você viu que a sua dor tem propósito. Agora é preciso cuidar do ambiente do seu coração para manter viva a esperança enquanto caminha. Porque mesmo em meio ao processo, Deus continua escrevendo a sua história e a sua última palavra sempre será vida. Número 9. Ambiente do coração. Seu coração é terra sagrada. Nele, Deus semeia promessas, sonhos e palavras de vida. Mas essa terra precisa de cuidado, porque se você a deixar sem atenção, o mato cresce rápido. A comparação, a amargura, a dúvida, a reclamação. Tudo isso pode sufocar o que o Senhor plantou. Por isso, a Escritura diz em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Seu coração é a fonte de onde flui tudo o que você faz, pensa e decide. Se essa fonte se contamina, a esperança se apaga. Mas se você a mantém limpa e cuidada, a fé floresce mesmo em meio ao deserto. O coração não se cuida sozinho, requer vigilância e disciplina espiritual. A cada dia, sem perceber, vão se acumulando pequenas toxinas, palavras duras, comparações sutis, feridas não resolvidas. No começo parecem inofensivas, mas com o tempo endurecem a alma. Deus o convida a fazer um exame diário do coração, não para condená-lo, mas para curá-lo. Quando você se detém na presença dele, pode revisar o que está sentindo, agradecer pelo bem, reconhecer o que pesa e soltar. Essa é a higiene espiritual que mantém sua fé viva. A comparação é uma das ervas daninhas mais comuns. Ela rouba a alegria e planta insegurança. Paulo escreveu em Gálatas 6:4. Examine cada um a sua própria obra, e então terá motivo de gloriar-se só em si mesmo e não no outro. Você não foi criado para competir, mas para florescer no tempo de Deus. Não olhe para o jardim do vizinho e pense que o seu não vale. Concentre-se em regar o que o Senhor plantou em você. A comparação distorce o olhar e apaga a gratidão. Mas quando você olha sua vida com os olhos da fé, descobre que Deus tem sido fiel até nos detalhes que você não percebeu. Outra erva perigosa é a falta de perdão. Talvez existam nomes que ainda doem, feridas que ainda sangram, mas o perdão não é sentimento, é decisão. Não se trata de justificar quem o feriu, e sim de soltar o peso que o impede de avançar. Efésios 4:32 diz assim: sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. Quando você perdoa, não apaga o passado, mas já não o carrega no presente. Imagine-se caminhando com uma pedra enorme nas costas. A cada dia, ela se torna mais pesada. Perdoar é colocar essa pedra aos pés da cruz e dizer: Senhor, tu julgas com justiça, eu escolho soltar. Talvez você também precise perdoar a si mesmo. Às vezes, somos mais duros conosco do que com os outros. Mas se Deus já o perdoou, por que continuar se castigando? O mesmo Jesus que perdoou Pedro, depois de negá-lo 3 vezes, olha para você com amor e diz: eu não te condeno. Vai e não peques mais. Perdoar, tanto aos outros quanto a si mesmo, é liberar espaço no coração para que algo novo cresça. Não se pode semear em terra cheia de pedras, é preciso limpá-la primeiro. A gratidão é o melhor fertilizante para a alma. Ela não elimina as dificuldades, mas muda a forma como você as enfrenta. Um coração agradecido é como uma lâmpada acesa em um quarto escuro. Não elimina a escuridão, mas permite enxergar onde pisar. Por isso, o Salmo 103:2 diz:
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. A gratidão faz você lembrar o que Deus já fez, quando o inimigo tenta fazê-lo esquecer. Pratique algo simples. Todas as noites, antes de dormir, escreva 3 coisas específicas pelas quais você é grato naquele dia. Não generalize. Busque os pequenos detalhes que mostram a fidelidade de Deus. Talvez tenha sido uma conversa que levantou seu ânimo, uma caminhada sem dor, um prato quente sobre a mesa. Quando você treina sua mente para ver Deus no cotidiano, seu coração se fortalece e a fé se torna palpável. Também revise a cada dia quais vozes você está ouvindo. Existem mentiras que soam como verdades. Você não vale nada, já é tarde demais para você, Deus se esqueceu de você. Mas nenhuma dessas vozes vem do Pai. A voz de Deus sempre edifica, mesmo quando corrige. Ela diz: você é meu, estou moldando você, ainda tenho planos para a sua vida. Quando você reconhece as mentiras, pode substituí-las pela verdade. Encha seu coração com a palavra, porque só a verdade pode curar o que o inimigo tenta confundir. Quero que você imagine seu coração como um jardim. Deus entra todas as manhãs com um regador de graça e uma cesta de novas sementes, mas é você quem decide se a porta está aberta ou fechada. Se você o deixa entrar, ele arranca o mato, poda os galhos secos e rega o que ainda pode florescer. Às vezes dói, mas é uma poda necessária, porque o jardineiro celestial sabe que há mais vida dentro de você do que você mesmo imagina. Nesta semana, faça 3 coisas simples. Primeiro, antes de dormir, agradeça por 3 coisas específicas. Segundo, diga o nome de uma pessoa, ou o seu próprio, e declare em voz alta: eu escolho soltar, entrego este fardo a Deus. E terceiro, pergunte-se a cada noite: eu me comparei hoje? Acreditei em alguma mentira sobre mim ou sobre Deus? Se isso aconteceu, não se castigue. Apenas traga a presença dele e deixe ali. É assim que se cuida da terra do coração, com revisão, com gratidão, com perdão e com verdade. Deus lhe recorda hoje: filho meu, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não descuide do jardim onde floresce sua fé. Se você o cultiva, até as menores sementes se tornarão árvores de esperança. Você aprendeu a cuidar da terra do seu coração. Agora veremos os hábitos diários que regam essa terra e mantêm sua fé forte, porque o que Deus semeou em você florescerá no tempo certo. Número 10. Hábitos espirituais diários. A esperança não se sustenta sozinha, ela precisa de um ritmo. Assim como comer uma única vez não te nutre para toda a vida, orar uma única vez não sustenta tua alma. Deus te convida a ordenar teus dias com uma regra de vida, uma estrutura simples e misericordiosa que te recorde voltar à sua presença, beber de sua palavra e descansar em seu coração. Não é legalismo, é amor colocado na agenda. Quando decides regar tua fé a cada dia, o deserto deixa de ter a última palavra e começa a semeadura de Deus em ti. Quero te propor um começo possível. Separa 15 minutos diários para meditação bíblica. Escolhe uma única promessa e permanece nela como quem saboreia pão fresco. Pode ser Filipenses 4, 6 ao 7, o Salmo 23 ou Isaías 40, 31. Lê o texto lentamente 3 vezes. Na primeira, deixa que a palavra te lave. Na segunda, sublinha uma frase que te fale. Na terceira, pergunta: Senhor, o que me dizes hoje? Depois guarda 5 minutos de silêncio. Deixa que a semente se aprofunde na terra do coração. Josué 1:8 diz assim: nunca se apartará da tua boca este livro. De dia e de noite meditarás nele. A meditação não é teoria, é alimento cotidiano. Adiciona a esse tempo uma prática de declarações de fé por 7 dias. Escreve em um cartão uma promessa que combata tua batalha atual. Deus tem a última palavra na minha vida. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vou esperar em Deus e renovarei minhas forças.
Cola no espelho ou na geladeira e declara em voz alta todas as manhãs. Não repitas por repetir. Reeduca tua mente para alinhar teu coração com a verdade. Quando tua boca se enche de promessas, teus pensamentos aprendem um novo caminho. Pratica também a autoexortação santa. Davi pregava a si mesmo quando sua alma desfalecia. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Salmo 42:5. Faz o mesmo. Quando sentires que o medo te aperta o peito, levanta-te, respira e diz ao teu interior: minha esperança não está no que vejo, está em quem me falou. Deus tem a última palavra. A autoexortação não nega a dor. Ela a coloca sob o senhorio de Cristo. Não negligencies o descanso. A alma cansada ouve mais alto as vozes da ansiedade. Deus não te criou para produzir sem parar, Ele te chamou para confiar. Êxodo 28:11 ordena lembrar o dia de descanso. E Jesus te convida em Mateus 11:28-30. Vinde a mim e achareis descanso para as vossas almas. Escolhe um dia, ou ao menos meio-dia, por semana, para descansar com intenção. Desliga a pressa, caminha sem urgência, ora sem relógio, lê sem culpa, guarda silêncio sem medo. O descanso não é perda de tempo, é uma confissão prática de fé. Senhor, enquanto eu solto, tu sustentas. Pensa em tua alma como um campo. Um agricultor que rega todos os dias vê verde. O que rega uma vez por mês vê seca. Assim é tua vida espiritual. Se hoje só podes começar com 5 minutos, que sejam 5 minutos fiéis. Amanhã serão 7, depois 10. A constância pequena, não a intensidade esporádica, abre sulcos profundos para a graça. E quando vierem ventos de prova, as raízes que plantaste em dias comuns sustentarão tua árvore em dias difíceis. Inclui em tua regra de vida um breve momento de exame ao entardecer. Apresenta-te diante de Deus. Aqui estou. Agradece 3 dons concretos do dia. Examina teu coração. Houve murmuração que possas entregar, comparação que precisas arrancar, mentira que deves substituir pela verdade. Arrepende-te sem vergonha. A vergonha paralisa, o arrependimento liberta. Termina com um propósito simples para o amanhã. Uma ligação, um versículo, um ato de serviço. Assim fechas o dia com paz e o abres com esperança. Inclui o serviço como respiração da tua fé. Uma oração breve por alguém, uma mensagem de ânimo, um gesto simples em casa. Não subestimes o pequeno. Deus multiplica o pão quando alguém decide oferecer o que tem. Servir não esgota a tua fé, a ventila. E quando abençoas, tua dor se torna canal de consolo para outros, e tua esperança cresce enquanto se reparte. Se tudo te parecer demais, lembra, começa por um. Escolhe um hábito e pratica-o por 7 dias seguidos. Coloca um cartão com promessa em um lugar visível e declara-o diariamente. Agenda desde hoje teu sábado de meia jornada nesta semana. Não busques emoção, busca encontro. Não meças resultados, cultiva raízes. Na obediência cotidiana, silenciosa e constante, o Espírito faz sua obra. Deus te sustenta enquanto organizas teus ritmos. Ele não te ama porque cumpres hábitos. Ele te dá hábitos para que possas descansar em seu amor. Quando te disciplinas para estar com Ele, não conquistas seu favor. Te dispões a ouvir sua voz. E essa voz é a que afirma, corrige, levanta e guia. A última palavra sobre tua vida não é do cansaço nem da pressa, é do Pai que te chama todas as manhãs pelo teu nome. Tens construído ritmos diários que regam a terra do teu coração. Agora, vamos aprofundar em 2 hábitos essenciais que mantêm a seiva correndo mesmo em tempos difíceis. A gratidão ativa e o serviço generoso, para que tua esperança não apenas sobreviva, mas floresça. Número 11. Gratidão e serviço. A gratidão e o serviço são 2 asas que elevam teu espírito quando acreditas que já não podes mais voar.
Deus não espera que tudo esteja bem para te pedir que agradeças ou que sirvas. Ele te convida a fazê-lo justamente quando mais dói, porque ali, em meio à escassez ou ao cansaço, a gratidão se transforma em fé e o serviço em cura. Agradecer e doar não são luxos de quem tem abundância, são remédios para quem tem a alma ferida. O Salmo 103, 2 nos recorda: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. O salmista não estava em um palácio quando escreveu isso. Ele falava à sua própria alma em meio à luta. Às vezes, precisas fazer o mesmo, falar contigo mesmo e dizer: lembra-te. Lembra-te da vez em que Deus te levantou, da vez em que Ele proveu quando não sabias como, da vez em que te deu paz no meio do caos. Cada lembrança de sua fidelidade é um tijolo no muro da tua esperança. A gratidão é uma disciplina, não uma emoção. É decidir enxergar a mão de Deus mesmo quando a vida parece vazia. E quando agradeces na provação, mudas a atmosfera do teu coração. A murmuração fecha, mas a gratidão abre. A murmuração apaga, mas a gratidão acende. Faz isso de maneira intencional. Todas as noites, escreve 3 coisas concretas pelas quais dás graças: um gesto, uma palavra, um amanhecer. Depois, acrescenta uma pergunta que te conecte ao propósito: como posso ser resposta de oração para alguém amanhã? Porque a verdadeira gratidão não fica apenas em palavras, ela se transforma em ação. O serviço é a forma mais prática de agradecer a Deus. Jó descobriu isso de maneira surpreendente, diz Jó 42:10. E o Senhor mudou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. Jó não foi restaurado quando reclamou, nem quando exigiu explicações, mas quando intercedeu pelos outros. Deus mudou sua história quando ele deixou de olhar para si mesmo e escolheu abençoar outros em meio à própria dor. Servir não significa ter tudo resolvido. Significa confiar que, enquanto ajudas, Deus também te cura. Talvez perguntes: o que posso dar se me sinto vazio? Permite-me dizer-te isto: Deus não te pede o que não tens, mas o que ainda resta em tuas mãos. Talvez seja uma palavra de ânimo, uma oração, uma ligação, um sorriso. São pequenos atos de amor, mas no reino de Deus, o pequeno se multiplica. Jesus abençoou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão. Não subestimes o que parece pouco. Às vezes, uma simples ligação pode ser o milagre que alguém estava esperando. Atos 20:35 diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Não porque dar seja um dever pesado, mas porque ao dar te conectas com a própria fonte da bênção. Uma vela que acende outra não perde sua luz. Pelo contrário, ilumina mais. Assim é tua vida quando decides servir. Quanto mais dás, mais te enches. Mesmo no fim da tua cera, ainda podes iluminar. Teu tempo restante não é sobra, é oportunidade de abençoar. Se a dor te fechou em ti mesmo, rompe esse ciclo com um gesto de serviço. Pergunta todas as manhãs: Senhor, a quem posso amar hoje? Como posso refletir-te? Não esperes um grande ministério, nem uma ocasião especial. O reino se constrói com atos pequenos e constantes. Uma oração por quem sofre, compartilhar um prato de comida, escrever uma mensagem de ânimo, acompanhar em silêncio. O que é invisível aos homens é visível a Deus, e Ele vê cada semente plantada com amor. E quando serves, algo poderoso acontece dentro de ti. A dor se transforma em propósito. O que antes te fazia chorar, agora te faz compreender. O que te quebrou se torna testemunho. E enquanto dás, o Espírito Santo te renova. Ele enche tua taça enquanto tu enches a dos outros. Não porque ignores tua necessidade, mas porque ao servir te conectas à fonte de toda a provisão. Faz da gratidão e do serviço teu ritmo diário. Ao final do dia, enquanto agradeces, acrescenta sempre esta pergunta: como posso servir amanhã? E ao despertar, busca um microserviço, uma oração, uma palavra,
um pequeno gesto. Em 7 dias, perceberás como algo começa a mudar. A alma que agradece se torna leve, o coração que serve se torna forte. Lembra-te de que o que dás volta multiplicado. Jesus disse que quem der um copo de água em seu nome não ficará sem recompensa. Talvez ninguém veja, mas o céu registra. Cada ato de amor que semeias é uma semente de esperança que florescerá em seu tempo. Eu sei que às vezes não tens ânimo, sei que o cansaço pesa, mas justamente ali, nesse momento em que te sentes vazio, o ato de agradecer e de dar se torna uma oferta santa. Deus vê tua entrega e diz: eu estou contigo. Então hoje o Senhor te diz: dá graças em tudo, porque minha mão continua operando. Serve, ainda que te sintas pequeno, porque enquanto dás, eu multiplico. Teu serviço não apenas transforma vidas, também te transforma. Agradecer e servir são as chaves que abrem a porta da restauração. Tens aprendido a agradecer e a servir. Mas ainda falta um passo: aprender a orar com persistência e honestidade. Porque quando a gratidão se une à oração, a alma encontra descanso e Deus continua mostrando que, ainda que tudo pareça perdido, Ele sempre tem a última palavra sobre tua vida. Número 12. Oração persistente e honesta. A oração é o alicerce que nunca falha. É a âncora invisível que sustenta tua alma quando tudo ao teu redor treme. E deixa eu te dizer algo. Não precisas ser eloquente para orar. Não precisas de palavras bonitas, nem de frases ensaiadas. Deus não ouve o som da tua voz. Ele ouve o pulsar do teu coração. Orar não é repetir, é permanecer. Não é uma obrigação, é um encontro. A oração é o fio que mantém teu coração unido ao dele, mesmo quando sentes que tudo está se desfazendo. O próprio Jesus nos ensinou no Evangelho de Lucas 18 a parábola da viúva persistente. Ele disse que é necessário orar sempre e nunca desanimar. Aquela mulher não tinha posição nem poder, mas tinha algo que a sustentava: a determinação de insistir. A persistência não é repetir mecanicamente as mesmas palavras, mas confiar que Deus responde em seu tempo perfeito. A fé perseverante não se mede por quanto gritas, mas por quantas vezes voltas a falar com Deus, mesmo sem ver resposta. Cada vez que te ajoelhas, ainda que não sintas nada, estás declarando: Senhor, creio que Tu tens a última palavra. Há dias em que a oração parece um eco que não retorna. Momentos em que dizes: Deus, estás me ouvindo? Mas a Bíblia mostra que até os gigantes da fé oraram com lágrimas e silêncio. Davi, no Salmo 13, clama: Até quando, Senhor? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Isso também é oração. Não apenas as palavras de vitória, mas também os suspiros da alma. Deus não se ofende quando lhe falas com tua verdade. Ele não busca máscaras, busca corações sinceros. Podes chorar, podes duvidar, podes permanecer em silêncio diante dele. Os salmos de lamento não são falta de fé, são a linguagem dos que ainda creem, mesmo quando tudo dentro deles grita: não aguento mais. Quero te oferecer uma forma simples de orar a cada dia. Primeiro, adoração. Começa dizendo quem Deus é, não o que precisas. Senhor, Tu és fiel, Tu és meu refúgio, Tu continuas no controle. Nomear sua grandeza te ajuda a lembrar que não estás só. Segundo, confissão. Abre teu coração com honestidade. Senhor, hoje falhei, duvidei, me irritei, me cansei, mas não quero me esconder. Deus não castiga a sinceridade, Ele a transforma em restauração. Terceiro, petição. Apresenta tuas necessidades sem medo nem vergonha. Pai, preciso da tua ajuda nesta área. Dá-me direção, dá-me forças. E quarto, intercessão. Ora pelos outros. Menciona 3 nomes ou situações. Entrego-te meu filho, meu amigo enfermo, aquele que sofre em silêncio. Quando intercedes, unes teu coração ao coração compassivo de Cristo.
Faz da oração um encontro diário com Deus. Não importa se é longa ou curta, o que importa é a constância. Escolhe um canto da tua casa, uma cadeira, um cantinho, uma mesa. Esse será teu altar doméstico. Não precisas de velas nem símbolos, apenas da tua presença e do desejo de estar com Ele. Se oras todos os dias, no mesmo horário e no mesmo lugar, tua alma aprenderá o caminho de volta. Cada vez que te sentas ali, o céu sabe: meu filho, minha filha, veio falar comigo. E quando a ansiedade te dominar, repete a oração ensinada em 1 de Pedro 5:7. Senhor, coloco esta situação em tuas mãos. Confio no teu cuidado. Não posso controlar isto, mas tu podes. Descanso em ti. Essa é a oração de entrega. Não é rendição derrotada, é confiança madura. É dizer: não entendo o processo, mas sei quem o conduz. Essa frase tem poder, porque quando soltas o que não podes carregar, Deus toma o que não podes resolver. Eu sei que há momentos em que não sentes nada ao orar, mas ouve isto: a oração não se mede por emoções, mas por fidelidade. Cada palavra tua sobe ao trono, até mesmo as que dizes entre lágrimas. Filipenses 4:6-7 confirma: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus guardará os vossos corações. Essa paz não depende de resultados, depende da comunhão. Tua oração é uma âncora. Ela não evita a tempestade, mas impede que o barco se perca. Pode sentir o vento, as ondas, a incerteza, mas enquanto tua âncora estiver presa ao fundo, continuarás de pé. A oração é esse fundo onde Deus te sustenta. E quanto mais retornas, mais firme se torna tua fé. Nesta semana, cria teu altar. Escolhe um lugar e uma hora. Pratica a oração ACPI durante 7 dias. Se em um dia não conseguires falar, lê um salmo em voz alta. Pega o Salmo 42 e dize como Davi: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, e quando sentires o peso do dia, escreve uma oração de entrega e repete-a todas as manhãs. Verás como a paz de Deus começa a habitar em ti, não porque tudo mudou, mas porque aprendeste a descansar nele. Deus te lembra hoje: não me cansam as tuas repetições, comovem-me os teus retornos. Cada vez que oras, abres uma porta para que a esperança entre. Assim se constrói uma fé que não se apaga, oração após oração, dia após dia. Aprendeste a orar com persistência e honestidade, mas há algo mais que precisas entender. Às vezes, por trás da demora, há uma batalha invisível. E nessa batalha, Deus continua sendo aquele que tem a última palavra sobre tua vida. Número 13. Batalha espiritual e intercessão. Quero falar com você de forma clara e com amor. Quando você ora, não está sozinho na batalha. Há momentos em que a resposta demora e você pensa que o céu disse não. Mas, na verdade, o céu está dizendo: espere enquanto resistimos juntos. A Escritura nos abre uma janela para o invisível. Em Daniel 10:12-13, o mensageiro de Deus diz ao profeta: desde o primeiro dia você foi ouvido, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, viu? Sua oração foi ouvida desde o dia 1. A demora não é indiferença, é resistência que você não vê. E no meio dessa resistência, Deus está agindo e enviando ajuda. Por isso, quando tudo parecer bloqueado, não lute contra pessoas, nem se desgaste em discussões que não edificam. Efésios 6:12 nos lembra que não temos luta contra sangue e carne, mas contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Há níveis de batalha que não se resolvem com argumentos, mas com joelhos dobrados e coração firme. E aqui preciso falar com você como um pai que cuida. Não dramatize, mas também não ignore. Há realidade espiritual e sua oração tem peso real diante de Deus.
Todas as manhãs, enquanto você se veste fisicamente, vista-se espiritualmente. Faça da armadura de Deus um gesto simples e sagrado. Tire um momento e declare em voz alta a verdade que o protege. Cinja sua cintura com a verdade e diga: hoje rejeito as mentiras, me agarro ao que Deus diz sobre mim. Coloque a couraça da justiça sobre o peito. Hoje escolho o que é certo, mesmo que custe. Olhe para seus pés e calce o evangelho da paz. Hoje caminho em calma, não cederei à ansiedade. Levante o escudo da fé com suas mãos. Hoje creio nas promessas de Deus acima das aparências. Cubra sua mente com o capacete da salvação. Hoje lembro que pertenço a Cristo. Meus pensamentos se alinham com Ele. Tome a espada do Espírito, que é a palavra, e declare uma promessa específica sobre o seu dia. Talvez Filipenses 4, 6 ao 7, ou Salmo 23, ou Isaías 40 e 31. E por fim, respire fundo e permaneça em oração. Hoje orarei sem cessar e apresentarei 3 pessoas diante de ti. Assim, Efésios 6, 14 ao 18 se torna prático, não teoria, mas hábito. Quero que você saiba mais uma coisa: interceder é um serviço poderoso, mesmo na fraqueza. Talvez você se sinta frágil, doente, cansado. Ainda assim, sua voz move o céu. 1 de Timóteo 2. 1 nos exorta a fazer súplicas, orações e intercessões por todos. E lembre-se do que aprendemos com Jó. Quando ele orou por seus amigos, o Senhor mudou sua sorte. Não espere estar forte para orar pelos outros. No reino, orar pelos outros fortalece você. Faça uma lista pequena e concreta de 3 pessoas por quem você clamará esta semana. Alguém que precisa de cura, outro que deve tomar uma decisão e alguém que precisa de consolo. Dedique 5 minutos diários e leve-os pelo nome diante do Senhor. Seu quarto se torna uma trincheira e suas palavras flechas de luz. Quando a resposta demorar e a pressão aumentar, volte a declarar com fé: Senhor, se há batalha invisível, envia teu anjo e dá-me perseverança para resistir. Essa é uma oração simples, bíblica e poderosa. É reconhecer seu limite e, ao mesmo tempo, afirmar que a guerra não é sua, mas de Deus. 2 de Crônicas 20 e 15 diz com ternura e autoridade: não temais nem vos assusteis, porque a guerra não é vossa, mas de Deus. Permita que essa verdade o cubra como um manto quando o cansaço quiser dobrá-lo. Talvez você me diga: não sinto nada quando oro. Eu o abraço nessa honestidade. Você não precisa sentir a batalha para estar equipado, assim como não precisa ver o vento para saber que ele move as folhas. Vista a armadura e mantenha a posição. Fé não é ausência de tremor, é decisão de permanecer. E permanecer orando é a forma mais alta de resistência. É dizer à escuridão: não recuarei, porque meu Pai está lutando por mim. Imagine a cena. Uma armadura antiga sobre a mesa, um guerreiro de joelhos e atrás do véu, anjos combatendo. Esse é você todas as manhãs. Você não sai nu para a rua, também não saia desprotegido espiritualmente. Vista-se de verdade, justiça, paz, fé, salvação e palavra. Permaneça em oração, interceda por outros. E quando a demora o provar, lembre-se de Daniel. Desde o primeiro dia você foi ouvido. Hoje o Pai lhe sussurra: meu filho, minha filha, você não está sozinho. Eu luto por você. Descanse nessa voz que tem a última palavra. Você aprendeu que não está sozinho na batalha. Agora olhe com esperança para o que esta prova está formando em você, porque o caráter que nasce do fogo sustenta o propósito que o céu escreveu sobre sua vida. Número 14. Caráter forjado no fogo. O fogo da prova não vem para te destruir, mas para revelar quem você realmente é. Deus nunca desperdiça uma dor. Cada lágrima que você derramou tem um propósito dentro do seu plano. A Escritura diz em 1 de Pedro 1, 6 ao 7,
Embora agora, por um pouco de tempo, vocês precisem ser afligidos por várias provações, isso acontece para que a fé, muito mais preciosa do que o ouro, mesmo sendo provada pelo fogo, resulte em louvor. O fogo purifica o ouro, não o queima, e assim é a sua fé. Passa pelo calor da dificuldade para sair mais pura, mais firme, mais parecida com a de Cristo. Quero que você veja isso com os olhos da alma. Seu sofrimento tem data de validade, mas o caráter que Deus está formando em você durará para sempre. Romanos 5:3-5 revela a sequência divina do crescimento interior. A tribulação produz paciência, a paciência produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Não é um círculo de dor, é uma espiral ascendente de transformação. Cada etapa te leva mais alto, mais perto do propósito. Talvez você não sinta isso agora, mas enquanto confia, Deus está esculpindo em você a imagem do seu filho. Olhe para os grandes homens da fé. Davi passou anos fugindo, escondido em cavernas, traído por aqueles que amava. Mas nessas noites de solidão, ele aprendeu dependência. Aprendeu a chorar diante de Deus sem perder a esperança. Por isso, pôde escrever no Salmo 18, Eu te amo, Senhor, minha fortaleza. Moisés, que foi príncipe, precisou ser pastor por 40 anos no deserto. Ali, Deus tirou dele o orgulho egípcio para dar-lhe o coração de um libertador humilde. A Bíblia diz, em Números 12:3, Moisés era o homem mais manso da terra. E até o próprio Jesus, o Filho de Deus, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5:8. Se o Filho foi aperfeiçoado através do sofrimento, como não será também você, que é filho amado do Pai? Há um processo espiritual que poderíamos chamar de metanoia: ver, sentir, decidir e voltar. Primeiro, ver a prova com os olhos da fé. Não pergunte por que eu, mas para que, Senhor? Quando você vê a partir da eternidade, entende que o que hoje dói, amanhã te fortalecerá. Depois, sentir, porque sim, dói. Você não precisa negar a dor. Jesus chorou e você também pode chorar. Sentir não é fraqueza, é humanidade. Mas não fique preso aí. Chegue ao terceiro passo: decidir aprender. Faça de cada ferida uma escola da alma. Pergunte ao Espírito Santo: que caráter o Senhor quer formar em mim? Finalmente, volte transformado. Retorne do fogo com uma nova virtude, com uma fé mais madura, com um coração mais terno. Quero te convidar a adotar 3 atitudes em meio à prova. Primeiro, aprender sem reclamar. Quando quiser murmurar, pare e ore. Senhor, me ensina. Cada vez que você troca a reclamação pelo aprendizado, o inimigo perde terreno. Segundo, humildade. Tiago 4:6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. A prova quebra o orgulho e abre a porta para a graça. Aceite pedir ajuda. Reconheça seus limites. Permita-se ser sustentado. Terceiro, perseverança. Tiago 1:2-4 ensina: Tenham por motivo de grande alegria o passarem por várias provações, sabendo que a prova da fé produz paciência. Perseverar não significa gostar da dor, mas não desistir no meio dela. A perseverança é a fé que respira fundo e continua andando, mesmo sem ver saída. Imagine sua vida como o trabalho de um oleiro. Ele não bate no barro para destruí-lo, mas para dar-lhe forma. Cada pressão, cada volta na roda, cada passagem pelo forno tem um propósito. O oleiro conhece a temperatura exata para não queimar o vaso. Assim também é Deus com a sua alma. Cada golpe tem sentido, cada lágrima tem direção. E quando você sair do forno, brilhará com um novo resplendor. Quero te deixar uma prática espiritual. Pegue uma folha e desenhe 3 colunas. Na primeira, escreva a virtude que Deus está forjando em você: paciência, humildade, gratidão ou talvez fé. Na segunda, anote uma prática diária concreta. Por exemplo, esperar 10 segundos antes de reagir quando fico frustrado, ou pedir ajuda uma vez por dia. Na terceira,
Escreva como medirá seu progresso. Quantas vezes consegui pausar nesta semana? A quem pedi ajuda hoje? Se completei meu diário de gratidão. É um plano simples, mas poderoso, porque transforma a prova em treinamento espiritual. Todas as noites, antes de dormir, ore com estas palavras: Senhor, mostra-me que caráter estás forjando hoje em mim. Não peça menos fogo, peça mais compreensão. E quando sentir que não pode mais, lembre-se de 2 de Coríntios 4:17. Esta leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Muito excelente, sua dor não é em vão. É semente de glória eterna. Te asseguro, o osso quebrado quiçá fica mais forte no ponto da fratura. Assim é a sua alma quando Deus a restaura. O que hoje te quebra, amanhã será seu testemunho. O que hoje te pesa, amanhã será sua força. Deus não está te castigando, está te preparando. Não está destruindo sua vida, está refinando sua fé. E quando tudo isso passar, verá que não perdeu nada de valor. Ganhou um coração mais puro, uma esperança mais firme e um caráter mais parecido com o de Cristo. Você percorreu um caminho profundo. Aprendeu que as provas não destroem, formam. Agora recolha o que aprendeu, abrace e siga em frente. Porque Deus, que começou a boa obra em você, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele tem a última palavra sobre a sua história, e essa palavra se chama redenção. Número 15. A última palavra é dele. Quero falar com você, que chegou até aqui, que caminhou comigo ao longo desta mensagem, que ouviu palavra após palavra buscando esperança. Hoje o Senhor te diz: mesmo que tudo pareça perdido, eu tenho a última palavra na sua vida. Este não é o fim. É o começo de uma nova forma de ver, de crer e de caminhar. Quero que você respire fundo, coloque a mão sobre o coração e se lembre de que o Deus que te sustenta ainda não terminou com você. Olhe para trás por um momento. Tudo o que você viveu, até o que doeu, te trouxe até aqui. Hoje quero te lembrar de 3 verdades que devem ficar gravadas no seu espírito, como alicerces firmes para o que vem. Primeiro, Deus reescreve finais. O que hoje parece uma história encerrada, uma perda definitiva ou um sonho quebrado, não é a última página do seu livro. O Senhor transforma os poços em púlpitos, os desertos em escolas e as lágrimas em sementes de nova vida. O que hoje descreve sua situação não define seu destino. Sua história não parou na dor. Deus está escrevendo o que vem depois. Segundo, a esperança não é uma emoção passageira, é uma disciplina da alma. Não espere sentir esperança para agir. Comece a agir e a esperança nascerá. A fé se alimenta de hábitos, não apenas de sentimentos. Quando você ora todos os dias, quando agradece pelas pequenas coisas, quando se reúne com outros crentes, quando declara promessas mesmo sem vê-las cumpridas ainda, você está construindo uma estrutura interior que sustenta sua alma. Filipenses 4:6-7 nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, e a paz de Deus guardará os vossos corações. Essa paz é fruto de prática, não de sorte. A esperança floresce no terreno da constância. Terceiro, sua prova está forjando o caráter eterno. Pode ser que o fogo queime, mas não destrói, purifica. Como diz 2 de Coríntios 4:17, esta leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória, muito excelente. Cada lágrima que você derramou, cada espera, cada silêncio, são ferramentas que Deus está usando para formar em você algo que não pode ser perdido. A paciência, a humildade, a fé que você está cultivando agora não desaparecerão quando a tempestade passar. O que te quebra hoje te fortalece para o amanhã. E agora quero te convidar a agir, não amanhã, mas agora mesmo, nos próximos minutos. Porque a fé não se adia, se exerce no presente. Primeiro, declare em voz alta:
Deus tem a última palavra na minha vida. Confio no seu propósito, mesmo que eu não veja hoje. Diga com convicção, mesmo que tremendo, mesmo que as lágrimas te acompanhem. Essa declaração tem poder. Segundo, pegue seu celular, um papel ou o que tiver por perto e escreva uma oração simples de entrega. Senhor, eu te entrego. Mencione essa situação que te rouba a paz. Confio no teu tempo perfeito. Você não precisa orar por muito tempo. Precisa orar com o coração. E terceiro, compartilhe esta mensagem com alguém que esteja passando por uma batalha. Pode ser um familiar, um amigo, alguém que você não vê há muito tempo. Você não sabe o que Deus pode fazer com uma mensagem compartilhada no tempo certo. Quando sentir que chegou ao fim da corda, lembre-se de que essa corda está amarrada à mão de Deus e Ele nunca solta o que segura. Você não está pendurado no vazio, está sustentado pela fidelidade do Eterno. Ele não perde o que ama e você é o tesouro dele. Talvez a noite que você está vivendo seja longa, mas o amanhecer já foi decretado. Deus ainda não terminou sua obra em você. Filipenses 1:6 diz com clareza e promessa: aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele não abandona projetos pela metade. Se você ainda respira, é porque o autor continua escrevendo sua história. A última página ainda está em branco, e quando chegar o dia em que ele a completar, estará escrito: muito bem, servo fiel. Eu sei que o caminho não tem sido fácil. Reconheço isso com você. Mas agora você tem ferramentas: oração diária, gratidão concreta, comunidade de fé, serviço, perseverança e, acima de tudo, a certeza de que Deus não vai te soltar. Este canal, esta comunidade, fazem parte dessa companhia divina que caminha com você. Você não está sozinho. Caminha com um Deus que luta por você e com irmãos que te sustentam em oração. Caminhamos juntos por um caminho profundo. Você viu como Deus reescreve finais que pareciam definitivos. Aprendeu que a esperança não é uma emoção passageira, mas uma disciplina forjada em hábitos diários. E compreendeu que a provação que você atravessa está moldando o caráter eterno em você. Agora, antes de encerrar este vídeo, faça 3 coisas nos próximos minutos. Declare em voz alta: Deus tem a última palavra na minha vida. Confio no seu propósito, mesmo que eu não veja hoje. Escreva uma oração breve, entregando a Deus a situação que te angustia. Não precisa ser perfeita, apenas sincera. Lembre-se disso. Quando sentir que chegou ao fim da corda, lembre-se de que a corda está amarrada à mão de Deus e Ele nunca solta o que segura.